Fala aí, turma, tudo bem? O assunto do vídeo é: o Vina volta, o Vina não volta, é uma boa, não é uma boa? Se liga aí que a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Meus amigos, Vinícius Góes é o tema do dia da semana em Porangabuçu. Não se fala em outra coisa do possível retorno de um dos jogadores que, nesse tempo, talvez aí nesse recorte de 5, 6 anos, é o jogador com mais identificação do clube, disparado, inegavelmente. A gente pode talvez ampliar um pouquinho ali, vai ter Arthur Cabral, vai ter o Magno Alves, mas talvez pela importância dele no Campeonato Brasileiro de Série A, competições internacionais, acho que o Vina acaba sendo esse principal nome nos últimos anos. E é por isso que gera tanto rebuliço. Antes de mais nada, agradecer a todo mundo que já está inscrito no canal e pedir a você que não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like já nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Quem sabe nesse vídeo a gente atinge a marca de 10 mil inscritos e querendo crescer cada vez mais aqui no YouTube também, tá? A gente tem informação, tem opinião positiva, opinião negativa, é uma salada de frutos que a gente precisa colocar aqui na mesa para a gente debater. Em termos de informação, o que a gente sabe que a gente pode compartilhar com a galera que está acompanhando o canal é o seguinte: o Vina não estava na prateleira de contratações do Ceará. Nem como primeira, nem como segunda, nem como terceira opção. Porque o Ceará entende, de forma geral, e talvez agora principalmente não vá reverberar isso, mas o Vina vem de temporadas em nível inferior. O Vina é um jogador de 34 anos. O Vina é um jogador que financeiramente ele está num patamar acima, né? Ele ganhava muita grana lá na Arábia Saudita, apesar de estar jogando na segunda divisão. O Vina saiu daqui em baixa, o Vina não saiu daqui na sua melhor fase. Quando ele vai para o Grêmio, por exemplo, tem o fatídico episódio dele ser vaiado contra o Maracanã no jogo de despedida lá no PV, jogo de despedida que acabou sendo o último. Então, o Ceará olhava para o pacote Vina e não via ele dentro da realidade desse elenco atual. Um elenco que talvez é mais enxuto, é mais barato, é mais operário mesmo, assim, sem estrelismo, um time que joga em função do coletivo, não de uma peça individual, não se adapta necessariamente a um jogador, até talvez faça isso um pouco com o Pedro Raul, mas muito mais pela necessidade de jogo do que por alguma figura específica. Então o Vina não estava sendo cotado. Essa é que é a grande verdade. Não dá para, o Ceará não pode negar isso publicamente, falar isso abertamente, porque é o Vina, né? O Vina tem uma ótima relação com a torcida. Quantos vídeos, quantas fotos ele não divulgou, postando, assistindo o jogo, mesmo na madrugada da Arábia Saudita. E não é inteligente. Aqui eu entendo perfeitamente o Ceará não ficar dizendo, não, Vina, a gente não quer você e tudo mais. Então o Ceará sempre tratou ali de saber tentar conduzir essa situação com um dos seus principais nomes dos últimos anos. O clamor da torcida fez com que o nome sempre tivesse sendo ventilado. E aí Haroldo, Lucas, João Paulo sempre negando, sempre explicando, sempre se esquivando ali do assunto. Mas o fato é que se o Vina fosse prioridade, o Vina já teria vindo em outros momentos. Aí, o que é que mudou então? Muda porque o Ceará, nesse momento, vem de uma sequência grande de derrotas, dos últimos 6 jogos, contando inclusive com os jogos antes do Mundial. São 6 jogos, 5 derrotas, só tem a vitória contra o Fortaleza no Clássico pelo Campeonato Brasileiro. Aí tem um empate contra o Sport pela Copa do Nordeste. O Ceará, 6 jogos pelo Brasileiro, né? De 6 jogos brasileiros, 5 derrotas. O Ceará não conseguiu trazer reforços. O Ceará não trouxe nenhum reforço para nenhuma posição. Então, a soma desses dois fatores e a queda de desempenho de algumas peças atuais do elenco, que estavam dando conta do recado, que já conquistaram 18 pontos, transformam a situação do Vina, mudam o contexto do nome Vina. Porque aí, qual é a explicação de não ter um jogador que tem interesse em vir para o clube, que tem identificação com o clube e que já tem serviços prestados e que, apesar das ressalvas, pode entregar bola, pode entregar futebol?
Qual é a explicação? Ah, mas é porque é mais caro. Não, o Ceará já disse que tem dinheiro. O Ceará disse que pode fazer, inclusive, compras de jogadores. Então não é dinheiro o problema. Ah, mas é porque tem muita jogador na posição. O Rômulo não joga mais. Nos últimos jogos, ele teve jogo que ele não foi nem relacionado. Ele não entra mais. O Matheus Araújo entrou em algumas partidas, mas com poucos minutos. O Lourenço tem jogado mais essa função, às vezes, de substituir o Mugni. Então não é por concorrência, não é porque não precisa de um meio campo. Então, os argumentos em relação à presença do Vina foram sendo deixando de ter respostas. E aí, toda essa pressão acaba chegando no departamento de futebol e também na diretoria de maneira geral. Esse é o contexto do cenário do Vina, que continua querendo vir para o Ceará, diz que a prioridade é o Ceará, mas que também não teve nenhuma outra proposta, pelo menos não há informação de que ele conversou com outros clubes, não arrumou do Vina em outros lugares. Então parece que todo esse contexto vai aproximando Vina e Ceará de um acerto. O Vina, inclusive, em informação, está bem disposto a se adequar financeiramente ao patamar do clube, o que também não seria um impeditivo. Beleza. Aí a gente entra nos pontos positivos e negativos dessa contratação. Eu vou começar falando dos pontos negativos ou explicando talvez aquele cenário das pessoas que não querem o Vina no Ceará e não tem nada a ver com a pessoa do Vina, porque o cara é barqueiro ou então porque ele é desagregador, não é essa a questão. A questão é técnica. Quem desconfia do retorno do Vina, observa a queda de produção, os 2 anos na Arábia Saudita, principalmente na segunda divisão de um campeonato que já não é top de linha, a Arábia está investindo bastante, tem times que são seleções, mas tem times também que ali do meio para baixo da tabela são times bem mais modestos. E o Vina está jogando na segunda divisão com um orçamento bem mais reduzido e só não saiu de lá porque a liga queria que ele ficasse lá. Queda de produção. O Vina sai daqui com 30 anos, o Vina volta hoje com 34. Quanto tempo de contrato terá o Vina? Quanto tempo o Vina não disputa uma partida oficial? E o Ceará precisa que alguém chegue e jogue, que alguém chegue e entregue imediatamente. Há uma questão de posição. Onde é que o Vina vai jogar? A questionamento se ele vai ser reserva. Reserva de quem? Reserva do Mugni, reserva do Pedro Raul. O Vina se adapta. O Vina é o tipo de jogador que se adapta a ser um jogador de grupo e não um ícone, um principal jogador do time. É outro ponto que também é considerado. Mas o grande ponto é duvidar, não acreditar que o Vina, versão 2025, pode entregar ao Ceará retorno esportivo, retorno técnico. Esse é o grande argumento de quem não gostaria do retorno do jogador. Não vejo outro argumento que seja tão evidenciado nas pessoas com quem eu conversei que pensam em que não vale a pena trazer o Vina. Pronto, feito a ponderação. Por que o Vina poderia ser uma boa contratação para o Ceará? Porque, primeiro, de fato o Ceará não contratou. Então, se o Ceará tem dificuldade de contratar e tem um jogador como o Vina à disposição, para mim se torna, no mínimo, debatível. Vamos debater o assunto. Porque é um jogador que tem interesse em vir para o Ceará. Não, o Ceará não está precisando mendigar um jogador, por favor, venha para o Ceará. Não é o caso. O Vina tem 34 anos e vem caindo de produção física, ok. Mas o Vina está numa fase da vida, da carreira dele, que ele tem se cuidado bastante. Sinceramente, eu acho que o Vina não vem para jogar 90 minutos, pelo menos no começo da sua passagem, mas será que ele não ajudaria com 45? Com 30 minutos, pelo menos nesse começo? Não ajudaria com 60 quando tivesse melhor fisicamente? O que é o que o Mugni faz, por exemplo, o que é que alguns pontas fazem. O Pedro Henrique, por exemplo, está jogando 65, 70 minutos. O Pedro Raul joga todo jogo praticamente 90 minutos porque não tem um respiro. E será que o Vina, com a qualidade dele, ele não pode entregar alguma coisa nesse sentido por questões físicas? E eu acho que a galera está esquecendo que o Vina, tecnicamente, ele é um jogador diferenciado. Eu entendo que a questão física ela conta muito, principalmente numa Série A de campeonato mais brasileiro, mas eu vou usar uma expressão da moda e até meio chula. Mas parece que estão tirando o Vina pra merda.
parece assim que também acham que o Vina não vai entregar nada porque não tem condição de competir. E, sinceramente, no nível que o futebol brasileiro hoje apresenta, eu não vejo o Vina tão distante assim de uma realidade possível do futebol. Sinceramente. Quando eu vejo outros jogadores, e aqui eu não vou citar nomes, mas eu vejo dentro do próprio elenco do Ceará jogadores com muita limitação e que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro e que têm condição de disputar, de competir, mesmo com suas limitações. E aí, se eu ampliar o leque para outras equipes, há outras equipes que também têm jogadores com bem menos capacidade técnica. Então, será que o Ceará não teria a capacidade de preparar? O Vina não vai chegar a 100%, mas será que o Ceará não teria a capacidade de preparar o Vina para estar apto a jogar pelo menos parte de jogos no segundo tempo, onde ele poderia ser decisivo, até na bola parada, por exemplo, um jogador que bate muito bem na bola, que finaliza muito bem, que é o que o Ceará hoje tem muita dificuldade. Então, eu acredito que faz sentido a desconfiança. Nunca fez tanto sentido essa desconfiança, diga-se de passagem, porque se é em outro momento é inquestionável a capacidade que o Vina teria de ajudar. Mas eu acho possível sim você se adequar. Eu não sou um defensor ferrenho, eu acho que quem tem o pensamento contrário é um pensamento coerente, mas também acho que às vezes há um grande exagero na ideia de não ter o jogador com capacidade ali de poder competir. O Magno Alves jogou Série A. Mas o Magno Alves é um caso diferente. Pode ser que o Magno Alves seja o biotipo do Magno Alves seja um caso diferente, mas ele também jogou Série A do Campeonato Brasileiro com essa faixa etária e competiu durante muito tempo. E durante muito tempo também foi pedido pelo torcedor, até chegar um ponto que não dava mais. Será que não daria para o Vina se adequar a essa situação diante de tudo que a gente falou? É um assunto polêmico, é um assunto que gera debate, é um assunto que gera dois lados. Há muita desconfiança, mas também há muita expectativa no seu retorno e a gente fica no aguardo, esperando para ver. Eu, particularmente, acho que daria para fazer essa aposta. E trato assim mesmo, como uma aposta. Se o Ceará tivesse feito outras contratações, talvez eu diria: já fez contratação, vamos dar tempo ao tempo, já fez sua escolha. Mas não é o caso. O Ceará tem tido dificuldade para encontrar uma posição. E para terminar, eu acho que o Ceará precisa sim de um meia diferente do que diz o departamento de futebol. Acho que o Ceará precisa. Se não é o Vina, se vão trazer outro, ok. Mas precisa de um jogador para essa posição. Essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários também a tua. Obrigado se você chegou até aqui. E se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, é muito importante para a gente continuar. Beleza? Grande abraço e até a próxima.